Em 2006, um jogo desafiou os limites do horror psicológico no PlayStation 2, mergulhando os jogadores em um pesadelo repleto de simbolismo, críticas sociais e uma narrativa que divide opiniões até hoje. E eu estou falando do jogo Rule of Rose. Um título que, assim como Silent Hill e Haunting Ground, ele não se contentou apenas em assustar os seus jogadores com jump scares, mas ele criou uma atmosfera de angústia profunda, explorando temas como o abandono, crueldade infantil e a hierarquia perversa de um mundo distorcido. Desenvolvido pela Punchline, um estúdio japonês pouco conhecido e publicado pela Sony em parceria com a 505 Games, Rule of Rose se passa na Inglaterra dos anos de 1930. Mas não espere uma ambientação histórica convencional. Aqui, a realidade ele se mistura com o delírio da protagonista Jennifer. E cada canto esconde metáforas sobre poder, a inocência corrompida e traumas. O jogo ele foi construído como um conto de fadas macabro, onde a jogabilidade, com seus combates e puzzles simbólicos, serve a essa narrativa perturbadora. Mas Rule of Rose não é apenas sua história. É também um marco de polêmicas. Ele foi proibido em vários países por alegação de conteúdo impróprio, e o jogo ele quase desapareceu das prateleiras. Aqui mesmo no Brasil era muito raro você conhecer alguém que já tivesse jogado esse jogo. Até se tornar um objeto de culto, a sua trilha sonora melancólica composta por Yutaka Minogue, e no centro desse turbilhão de emoções está Jennifer, a protagonista, que é uma jovem de 19 anos marcada por um passado que ela mesma parece ter apagado. Ela é órfã, solitária e carrega uma dor que não consegue nomear. Jennifer é mais do que uma protagonista. Ela é uma sobrevivente desse mundo. A sua jornada ela começa com um ato aparentemente simples, de entregar flores no túmulo de seus pais, mas rapidamente se transforma em um mergulho no seu próprio subconsciente. Ou talvez até um pesadelo coletivo. Esse jogo consiste na superação dos seus traumas do passado e relembrar as memórias ocultas no fundo do seu subconsciente. E ela é acompanhada apenas por um cachorro chamado Brown, que é o seu companheiro mais leal. Jennifer enfrentará não apenas monstros, mas as regras absurdas de uma sociedade de crianças aristocráticas. A aristocracia do giz vermelho. A sua coragem ela será testada, a sua sanidade vai ser questionada e cada revelação trará mais perguntas do que respostas. Afinal, em Rule of Rose, até a memória é uma própria armadilha da Jennifer. Esse jogo ele é muito conhecido tanto por seu tema pesado, muito peculiar e até mesmo sensível, como pela sua dificuldade interpretativa. É um jogo extremamente interpretativo, já que se passa nas memórias da protagonista, e de uma forma mais psicodélica. Então, talvez você tenha jogado o jogo e não tenha entendido até o final, mas nesse vídeo estarei explicando passo a passo da história de Rule of Rose. Então prepare-se, porque essa história que você está prestes a testemunhar não é para corações frágeis. É um conto sobre perda, redenção e os segredos que escondemos até de nós mesmos. Esse jogo tem conteúdos muito pesados, como abuso, bullying, maltrato de animais e muito mais. Então se você pode se sentir mal, qualquer gatilho, não assista o vídeo. Só deixa seu like. Então, vamos começar essa história. Era uma vez uma preciosa garotinha. A sua amiga, a princesa da Rosa Vermelha, estava sempre ao seu lado. Então, um dia, a mamãe e o papai dela morreram de repente. E a pobre garotinha foi levada embora para uma casa estranha. Esse é o começo do conto, onde Jennifer se encontra sentada em um ônibus esperando chegar em algum lugar. Mas a Jennifer tá apagada. Ela tá dormindo no ônibus e um menino a aborda. Um menininho que pede para que ela continue a história. Não é possível ver o rosto dele porque ele fica de cabeça baixa. Mas esse menino acaba entregando os livros na sua mão e sai correndo. E Jennifer, toda desengonçada, sai correndo atrás dele e acaba perdendo o ônibus. Where are you going?
que Jennifer foi largada numa floresta sombria, totalmente escura, com apenas um caminho a seguir. Estamos em março de 1930, onde o primeiro capítulo chama-se A Princesinha. Quando pegamos o livro que o menino nos deu, nós folheamos um pouco e vemos que é a história que se conta no início da abertura. Só que uma curiosidade que fala como que essa princesinha perdeu os pais. E se você observar bem no desenho, ela perdeu os pais em um dirigível. Provavelmente o dirigível que apareceu na abertura, que acabou caindo e seus pais acabaram falecendo. E a princesinha estava sozinha. E é assim que a história começou. Um conto misterioso, imundo e impensável. No entanto, a jovem Jennifer não teve escolha senão render-se à perturbadora situação. Ah, mas que garota azarada. E assim começa-se o jogo. Jennifer está numa estrada, e é exatamente nessa estrada na qual tem um ponto de ônibus, que pode ver que não tem nada lá. Se você for para a direita ou para a esquerda no jogo, você volta para o mesmo lugar, porque o importante é que você siga para frente, em direção ao orfanato Rose Garden. Seguindo pela estrada, e ao se aproximar de uma placa, ela escuta latidos, que soaram estranhamente familiares e chamavam por ela. Seguindo por aquela estrada à direita, Jennifer encontra uma pequena cabana e dá para ouvir sons de gemidos de cachorro. E, é claro, ela entra na cabana. E onde esperávamos encontrar um cachorro, na verdade, só encontra uma coleira. Uma coleira e um pedaço de papel. E esse papel tem uma figura de um peixe em formato de dirigível. O papel está escrito passaporte. E ao lado, os aristocratas do giz vermelho. E na coleira, podemos ver que está escrito Brown. Talvez o nome do cachorro seja Brown. Continuando a perseguição ao menino suspeito, Jennifer acaba indo diretamente para a Toca dos Leões, o orfanato Rose Garden. E seguindo o garoto pela estrada, ela se deparou com uma enorme e velha mansão. E por algum motivo, o lugar parecia familiar para a garota azarada. Quando Jennifer se aproxima do portão, ela vê duas crianças usando saco de estopa, batendo em um saco no chão. O que é esse saco? Olha, na verdade eu acho que eu não quero saber. Crianças com sacos na cabeça estão golpeando algo com um bastão. A garota azarada ficou assustada e logo se afastou do portão. Jennifer decide seguir por outro caminho, dando a volta ao redor do orfanato. E lá ela consegue ver algumas crianças subindo entre os muros e caçoando dela. Como se ela já conhecesse Jennifer e ficassem tirando uma com a cara dela. Jennifer acaba encontrando uma porta, onde ela tem que colocar aquele passaporte que ela achou na coleira do Brown. Enquanto Jennifer segue esse caminho até o portão onde o menino entrou, ela acaba se encontrando com muito sangue no chão. Um sangue que faz um caminho até pra dentro daquela porta. E... já vamos descobrir o que tem lá dentro. A garota azarada sentiu sobre si a frieza de muitos olhares. Mas ela estava sozinha. Jennifer persiste na perseguição ao garotinho que estava no ônibus e acaba indo até o sótão. Quando Jennifer chega no sótão, ela acaba se encontrando com o garoto que ela tanto perseguia. E lá ele pede, continue a história. E ela continua. Em seu novo lar, o clube dos aristocratas regido pela regra da rosa, mas a garota se sentia muito solitária. Após ela fechar o livro, ele diz: agora
começaríamos o funeral. Todos os presentes, por favor, reúnam-se neste momento. Nisso corta para uma cena fúnebre de um funeral do lado de fora do orfanato. Venha, Jennifer. O funeral está prestes a começar. O funeral do seu querido amigo. E antes que ela se desse conta, o garoto já havia ido embora, deixando a garota confusa. Nesse momento, estamos nos perguntando do que eles estão falando. Quem é o amigo da Jennifer? Onde está aquele cachorro que a gente ouviu? E principalmente, o que era aquilo no saco? É claro que já podemos deduzir uma série de coisas, mas talvez estejamos errados. Ou pelo menos, desejamos que estejamos. E a garota zarada sentiu que algo muito querido para ela estava enterrado ali. Como se possuída, a garota começou a cavar furiosamente. Just look at you. You're filthy. Nesse momento, Jennifer pega uma pá e começa a cavucar a terra para conseguir abrir o túmulo. Ela até chega a olhar lá dentro, só que ela é interrompida pelos aristocratas, que acabam jogando água nela. E a física da água caindo no rosto da Jennifer é simplesmente nível Xbox. Na época, simplesmente esse gráfico era maravilhoso. Na verdade, esse foi o ápice do PlayStation 2. Os aristocratas estavam todos vestidos um saco de estopa ou de papelão. Mas é claro, dá pra saber quem é. Esse seria o primeiro dos milhares de abusos psicológicos que Jennifer sofreria nesse jogo. Ela é chamada de imunda enquanto é molhada pelas suas acompanhantes. E logo em seguida, ela é presa dentro do caixão. Abril de 1930. O campo de trevos do azar. Depois de todo aquele pesadelo de ter sido molhada e enterrada viva, Jennifer acorda agora num lugar escuro e sombrio. Completamente amarrada, e como se dá pra ver nas menções anteriores, ela está em um dirigível. Quando a garota acordou, ela se viu em uma sala estranha. Era uma sala solitária, fria e fedorenta. Nesse momento, Jennifer tenta se soltar das amarras que estão prendendo ela, e então, algo no alto-falante começa a falar. Supomos de início que é aquele garoto que estava falando anteriormente também pelos altos-falantes. E ele fala que Jennifer foi uma garota muito, mas muito má, e que garotas más devem ser castigadas. E nesse momento no jogo é uma questão de escolhas. Você pode responder com sim ou não às perguntas que ele fizer. Mas para resumir, ele diz que é ele quem manda ali, e é ele quem irá castigá-la. E a primeira ordem dele é que todo mês deve ser entregue um presente ao Clube dos Aristocratas.
E caso ela não leve um presente para os aristocratas, ele a matará. E uma parte muito interessante do que ele diz é que existem dois tipos de pessoas: aqueles que obedecem e aqueles que mandam. E ele faz parte do segundo tipo. Ele é o príncipe. E que aquela era a vida dela, mas ela viveria a vida dela pelas regras do príncipe. Enquanto Jennifer ouve um sermão do príncipe, ela está lá presa, amarrada, mas após o fim do seu discurso, ele desce uma tesoura mecânica que corta os fios e liberta Jennifer. E então, a corda foi cortada. Corta, corta. E a garota se uniu ao clube dos aristocratas. Parabéns! E nessa sala sombria e escura, Jennifer pôde olhar na fresta de um pedaço de madeira e ver aquele menino que estava fugindo dela o tempo todo. Mas é claro, ele está inalcançável. Mas agora precisamos ir até o clube dos aristocratas. Jennifer continua seguindo pelo caminho, passando por uma escadaria, seguindo as diversas pistas em formato de papel escrito por giz, de onde era o clube dos aristocratas. E ela chega até uma placa que definia o status social do clube. E era dividido em forma de ranking. A duquesa se chamava Diana. Temos também a condessa, Eleanor, a baronesa Maggie e a classe baixa, a pobre Amanda. E Jennifer, que está abaixo de Amanda, é chamada de pedinte. Isso define perfeitamente como que é o sistema de Rule of Rose. Basicamente, Jennifer vai sofrer bullying e maus tratos de todas as classes superiores a ela. Em Rule of Rose, a realidade ela não vem de forma de monstros sobrenaturais, como no caso de Silent Hill, mas de uma estrutura social perversa criada apenas por crianças. Essa aristocracia do giz vermelho, ela é um microcosmo que reflete e distorce as hierarquias do mundo adulto. Aqui, por mais que as crianças assumem um título de forma nobre, como princesa, duquesa, marquesa, os de mais baixos, eles são os porcos. E a Jennifer, ela não é apenas porcos, mas ela também é uma órfã. Uma órfã perdida. Ela está condenada a servir e se humilhar e sangrar para sustentar o poder dos que estão acima dela. Enquanto na nossa realidade as classes sociais elas são sustentadas por economia, tradição, política, em Rule of Rose a hierarquia ela é uma paródia, só que de uma forma sádica, só alimentada por caprichos infantis. A princesa, por exemplo, ela dita regras absurdas através de decretos escritos em páginas de contos de fadas, enquanto o duque impõe punições físicas com uma espada de madeira. Nesse mundo não há lógica, apenas uma tirania da imaginação corrompida. Jennifer, como uma pobre, uma pedinte, ela personifica aquilo que é indesejado, rejeitado, e o seu sofrimento é a cola que mantém esse sistema funcionando. E enquanto nas sociedades adultas escondem sua opressão sob burocracia e discursos de mérito, a aristocracia do giz vermelho ela não disfarça sua violência. As regras elas são literais. Quem obedece, vive. Quem resiste, é torturado. Jennifer, porém, ela está presa em um paradoxo, porque mesmo sendo tratada como um animal, ela é a única consciência desse mundo. As suas memórias estão fragmentadas do orfanato, da morte de seus pais e de sua própria culpa. Só que isso tudo é um espelho quebrado da culpa coletiva que sustenta essa sociedade de fachada. Ela sendo tratada como um porco no jogo não é apenas uma posição social, mas é uma condição existencial dela. Cada tarefa que a Jennifer cumpre, como coletar ofertas ou enfrentar criaturas, reforça o seu lugar no fundo do poço. Enquanto a princesa brinca de governar, o coveiro enterra os segredos. E Jennifer carrega o fardo de todo mundo. Mas por que a Jennifer aceita esse papel? Vamos continuar o jogo. Jennifer, para conseguir entrar no clube dos aristocratas, ela precisa encontrar uma borboleta. E enquanto ela procura essa borboleta, ela acaba se encontrando com o diretor Hoffman, que é um velho repudiante, simplesmente terrível. As ações que ele faz com as garotas no orfanato é simplesmente traumática. E também se encontra com a princesa quieta. O porquê que ela é quieta, não sabemos, mas ela estava no mesmo quarto que o diretor Hoffman.
Enquanto Jennifer vagava pelo dirigível, ela acabou encontrando um cachorro totalmente amarrado em cordas, muito bem preso, que ela não conseguia soltar. Ela precisava de uma tesoura. E já tínhamos visto uma tesoura antes. Então, finalmente, encontramos uma garota chorando muito. A garota zarada conheceu Olivia, a princesa chorosa. Enquanto a princesa chorava, a garota reuniu coragem e falou com ela. A princesa chorosa continuou chorando. E aos prantos, a menina chora por uma borboleta que está no chão, uma borboleta esverdeada. No momento que Jennifer vai pegar a borboleta, a princesa chorosa pega um garfo e enfia na borboleta. Neste momento, a princesa chorosa para de chorar e solta uma das frases mais cabulosas do começo do jogo. Você merece ser engolida. Ela refaz todo o percurso até a sala dos aristocratas e entrega aquela borboleta. E ela deixa na porta. A porta da caixa de presentes disse para a garota zarada: Você chama isso de uma bela borboleta? Você é cega? Dê-me uma linda borboleta, belíssima borboleta, e então você será convidada ao clube dos aristocratas. Jennifer consegue encontrar o botão do interruptor que descia aquela tesoura do início do jogo, e ela retorna lá para conseguir pegar a tesoura enferrujada. Agora sim, podemos salvar o nosso cachorro. A garota zarada libertou o cachorro, cortando as cordas com a tesoura. Livre do cativeiro, o cachorro parecia bastante feliz. No entanto, o cachorro ficou ali, sem se mover, olhando para a garota, esperando algo, alguma reação. E para isso precisamos pegar também a coleira do Brown e colocá-lo para que ele consiga se mover. O nome desse cachorro é Brown, e ele é o melhor amigo de Jennifer. Assim como o cachorro é seu fiel companheiro, ele vai te acompanhar durante todo o jogo, até o seu fim. Eventualmente, Jennifer acaba se encontrando com a princesa solitária, a Wendy, que somente se apresenta para ela, dizendo que ela era a garota nova. Pode não parecer, mas essa Wendy vai ser muito importante para a história, então é bom lembrar dela. Agora aparece uma das cenas mais brutais do jogo. Quando Jennifer se aproxima do terceiro corredor de passageiros, ela vê uma cena que é muito chocante. Nessa cena, Martha Carroll, que é a cozinheira do orfanato, ela é puxada por pequenos diabretes chamados Inks e espancada enquanto sobe as escadas. Jennifer presencia tudo isso, mas não tem como ela fazer nada. Martha é a personagem, vamos dizer que, mais inocente na história. Ela definitivamente não tinha nada a ver com os abusos que o diretor Hoffman fazia e também com as loucuras de outros personagens. Enquanto Jennifer continua à procura da borboleta para conseguir entrar no clube dos aristocratas, ela acaba se encontrando com Amanda, uma personagem um tanto quanto complexa. Nessa hierarquia distorcida dos aristocratas do Giz Vermelho, Amanda ela ocupa o degrau mais baixo entre as meninas. Ela é intitulada como a Pobre. Enquanto a princesa, a clériga e o duque ostentam os títulos pomposos, ela carrega esse estigma que a define. A sua beleza ela é toda hora questionada, o seu valor é reduzido a nada. Mas diferentemente de Jennifer, ela é tratada como um porco. Amanda ainda pertence ao clube, só que a sua existência ela é um paradoxo, porque ela é ao mesmo tempo parte do sistema e a sua maior vítima. Amanda é obcecada por beleza em um mundo que a considera feia. E ela também usa uma máquina de costura que foi um presente de seus pais, que agora são só fantasma da sua memória. Mas isso é tanto o seu refúgio quanto a sua prisão. Quando a ansiedade a consome, ela costura do nada, como se pontos invisíveis pudessem remendar a sua autoestima. Os vestidos dela são sempre lindos e impecáveis, só que nem tecido é bom o suficiente para apagar o título de pobre que ela carrega. O seu maior sonho é subir no ranking do clube, ser chamada de Bela, ter o seu nome gravado em letras douradas no livro dos decretos. Mas na aristocracia do Giz Vermelho, ascender exige muita crueldade, e Amanda, apesar de tudo, ainda guarda um pouco de humanidade nela.
A sua esperança mórbida surge quando a Jennifer chega no orfanato e ela finalmente pode sair do baixo escalão que ela está. Amanda vê Jennifer como uma oportunidade de deixar de ser a última, mesmo que signifique empurrar a outra pessoa para baixo. Só que mais pra frente vamos falar um pouco mais da Amanda, porque vai ter uma cena que ela vai demonstrar assim ser muito duas caras. Mas por enquanto, vamos voltar para a saga da Jennifer procurando a bendita da borboleta maldita que ela precisa para entrar no clube, e ela encontra uma borboleta azulada flutuante que fica voando desesperadamente em busca de liberdade. Poético, não é mesmo? Enquanto Jennifer procura sua borboleta, Marta é enterrada debaixo dos escombros de um quarto escuro. E quando Jennifer finalmente consegue a sua borboleta, ela entra pro clube dos aristocratas. No momento que ela passa pela porta, ela é empurrada e cai de frente a todos os aristocratas. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. Thank you all for gathering here today. You're a disgrace. Nothing worse than nothing. Your gift is worth nothing. Amanda. There. Amanda! 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 Jenna humilha e abusa psicologicamente dela, pra depois pedir para que a pobre Amanda colocasse um rato em seu rosto, que desperta uma certa confiança. Como no caso do oprimido virar o opressor. Essa é uma clara visão disso, já que Amanda gosta de estar fazendo aquilo. Ela sente o poder, ela sente aquela possibilidade de causar mal a alguém abaixo dela. Aquele mal que ela sempre sofreu, mas que agora ela pode descarregar em alguém. Essa é a maior oportunidade que ela tem e ela aproveita. E por fim, Jennifer desmaia. Março de 1930, Sr. Peter. Este capítulo começa com Jennifer acordando e vendo uma carta escrita à mão por Amanda. Ela quer se desculpar e pede para que ela encontre onde ela possa ver as estrelas. Ou seja, no topo do dirigível. E como também não podemos esquecer, todo mês Jennifer tem que encontrar um presente para levar ao Clube dos Aristocratas. E o presente da vez é Sr. Peter, um coelho. Enquanto Jennifer procura o Sr. Peter, ela acaba olhando na fresta de uma fechadura e vendo o Sr. Hoffman, como se fosse amarrado numa cadeira, falando sim, E basicamente dá pra ver como se ele estivesse sendo dominado pelos Inks. Algo não está certo com o diretor, mas eu quero mais que ele se foda. Então, Jennifer vai ao encontro de Amanda no topo do dirigível.
Quando Jennifer sobe no topo do dirigível, ela encontra Amanda chorando aos prantos, dizendo: "Desculpe-me, Jennifer, desculpe. Eu fiz o que eu precisava fazer." I'm sorry, Jennifer. I'm sorry. I didn't want to do that to you. I was just so scared. Jennifer! I did what I had to tonight. I had no choice. They would have hurt us both, wouldn't they? I'm sorry. I'm so sorry. But it's my turn. Don't think you have to hold back. Do it like this. And this. And this. And this. Oh, and this. And like this. And this. We're still friends, aren't we? I know we're still friends, Jennifer. Just you. Como se ela não tivesse culpa de nada, ela foi coagida, ela foi obrigada a fazer aquilo com Jennifer, a fazê-la passar por aquela tortura psicológica, a colocar um rato na cara da Jennifer, aparentando que ela é só uma grande vítima daquela sociedade, daquela aristocracia opressora, para que assim ela excluísse toda a responsabilidade que ela carregava. Aquelas desculpas não passavam nada mais, nada menos do que fachada, para que ela, posteriormente, subisse em cima da Jennifer e pisasse em seu rosto, tornando ela abaixo, a próxima pobre da hierarquia. Mesmo com todo aquele drama e aquela choreza que ela fazia pra cima da Jennifer, pedindo desculpas, e que ela deveria fazer o mesmo com ela, afinal de contas, é assim que a banda toca, é assim que a roda gira, e uma hora da roda gigante ela vai estar embaixo, de noça. Mas mesmo com todas aquelas desculpas, seu olhar exalava malícia. Jennifer desce do dirigível e acaba se encontrando com um homem usando uma boina e falando palavras desconexas. Basicamente, ele buscava um Joshua. Joshua que não sabemos quem é ainda, mas sabemos que ele escreveu novas histórias do seu livro. Mas depois falamos mais desse cara. A gente precisa encontrar o Sr. Peter. Jennifer vai até a sala de carga do Stir-Set. E lá começa uma cutscene. Why, you little rat, Jennifer? Did you make a mess again? This is unforgivable, you dirty, dirty girl. Quando Jennifer se aproxima da sacola, encontramos o diretor Hoffman. Completamente neurótico e suturado, ele carregava um vergalhão e queria matar a Jennifer, porque ela era a pior, a mais terrível das crianças do orfanato. Jennifer derrota o diretor Hoffman, que acaba sendo arrastado pelos Inks. E o destino dele não foi nada bom.
Dentro daquele saco de pano estava, na verdade, o Sr. Peter, vivo, por incrível que pareça. Jennifer, enquanto retornava para a Sala da Rosa, ela acabou encontrando Amanda, que estava no chão, desesperada para que ela encontrasse o Peter. E ela solta o Peter da sacola, que acaba caindo no chão e indo em direção à Sala da Rosa. Logo atrás, vai Amanda e Jennifer entra por último. Nesse ponto dá a entender que, na verdade, a Amanda ela queria a glória por ter encontrado o Peter para ela. Ela que queria, na verdade, ter uma promoção na hierarquia. Mas no momento que Jennifer entra na Sala da Rosa, ela acaba indo parar numa memória. Uma memória onde ela estava numa floresta. E então, um rato aparece amarrado num pedaço de madeira apodrecido. Lower classes like you and me can't go up very close. We have to pray from a distance. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Jennifer! May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads, Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. You managed to find Peter and will be amply rewarded. Thus concludes the message from the princess. Splendid work, Jennifer. You are no longer a wretched peon. Amanda, on the other hand, has been demoted. Amanda. It's time, Jennifer. 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 Nisso, a Zoiuda lê um decreto da Princesa da Rosa, dizendo parabéns para Jennifer, afinal de contas ela havia encontrado o Peter, que era o presente do mês. E que ela, através de seus esforços, mereceu a promoção, que agora ela não é mais uma miserável, uma pedinte, subindo na hierarquia, ficando acima de Amanda. Amanda entra em desespero, afinal de contas ela era que queria aquela promoção. É possível ver o visível descontentamento dela naquele momento. Para Jennifer, na verdade, uma promoção não é nada demais, porque ela não se importa de ser validada. O que ela quer é somente sobreviver naquele ambiente. Diana, aquela psicopatinha, vai até ela, entregando para ela aquele bastão com o rato amarrado na ponta, dizendo parabéns para ela, que agora é a vez dela. Jennifer, visivelmente desconfortável, ela esfrega aquele rato cheio de vermes na cara de Amanda, que acaba desmaiando antes mesmo dele encostar. E Jennifer desmaia logo em seguida. E novamente, Jennifer se encontra com o príncipe, que acaba deixando para ela 3 livros. Esses livros contêm pedaços da memória de Jennifer, já que tudo o que está acontecendo até agora é apenas no seu subconsciente. Julho de 1930. Pássaro da Felicidade. Esse capítulo já começa com Jennifer lendo uma história.
Quando a garota Zarada fechou a sua história, ela percebeu que a princesa Fria havia entrado na sala. E ela disse suavemente: "O pássaro vermelho. Você encontrou o que procurava? Algo querido para você?" E com essas perguntas, a princesa Fria sai da sala. A princesa Fria, Eleanor, ela é conhecida por ser uma menina quieta, mas também sem coração. Ela não expressa seus sentimentos com ninguém, mas ela sempre participa das brincadeiras de mau gosto do clube sem nenhum problema. A princesa de temperamento forte e a princesa de aparência sábia estavam conversando. E a garota Zarada estava ouvindo. Nesse momento, Jennifer, ela intercepta uma conversa entre essas duas garotas, a Diana e a Meg, e ela nota que elas estão armando um plano. Elas sempre estão armando um plano e todos eles terminam com elas culpando a Jennifer por alguma coisa. Mas dessa vez, dá pra perceber que elas estão armando um plano contra a Eleanor. E logo que elas passam pela Jennifer, elas derrubam uma pena vermelha. E onde quer que você passe, você vai acabar encontrando umas penas vermelhas no chão, indicando que provavelmente depenaram o pássaro da Eleanor. E a confirmação vem quando Jennifer entra no lavatório feminino e ela acaba interceptando novamente uma conversa das duas. You know what? You know what? What? I don't like her. I'll never get along with her. No chance, not ever. She's such a pain. Just terrible. I can't stand the sight of her. Jennifer ouve Diana e Meg falando mal de Eleanor, falando que elas não suportam ela, que ela é um pé no saco, e diziam que ela mereceu. Elas até se perguntam se elas são cruéis, e elas falam claro que não, porque afinal de contas, a culpa era dela. Elas saem do banheiro e logo depois Jennifer também sai, só que quando ela sai, ela acaba sendo pega pelas duas meninas, que afirmam que ela estava escutando e que ela era uma garota má. Elas sabiam que Jennifer estava procurando o pássaro da felicidade e disseram que estava numa sala perto, mas elas não sabiam o número. E que ela deveria se apressar, senão o pássaro iria morrer. E isso fará a Eleanor chorar. E a princesa de aparência sábia diz que não, ela ficará furiosa. E tamanha a maldade no coração dessas crianças, que simplesmente elas não se importam nem um pouco se o pássaro morrer. Elas só querem ver a reação da Eleanor. Chegando no quarto 26, Jennifer encontra uma série de caixas e dentro dessas caixas ela acaba encontrando o pássaro morto. E logo em seguida chega Eleanor, fria como sempre. It wasn't me, honest. Ela se aproxima e pega aquele pássaro em suas mãos e devolve a sua gaiola, demonstrando que todas as suas esperanças acabaram ali. E ela não sente nada. Claro que tudo foi um plano das duas para culpar a Jennifer. Talvez Eleanor até mesmo saiba disso, mas o importante é que elas queriam ferrar com a vida da Jennifer. Até o momento não expõe exatamente de onde vem todo esse ódio que elas têm pela Jennifer, se ele é justificado ou não. E no fim, tudo acaba sendo enterrado num porão vazio e escuro. Agora pulamos para setembro de 1930, intitulado de Irmãs Cabra. Quando a garota fechou o livro de histórias, a princesa de aparência sábia estava na sala. E a princesa disse suavemente: Nesse instante, a Meg fala que deve haver algo importante que ela deseja encontrar e que ela deveria fazer isso. Não fica muito implícito o que ela tá falando, mas Jennifer vai à procura de algo. Esse capítulo é um tanto curto, mas basicamente se trata de uma carta de amor que Meg fez endereçada a Diana. Mas Diana, aquela garota ruiva sem sentimentos, uma pequena psicopata, ela na verdade despreza completamente Meg. E talvez só suporte porque ela é a única que corrobora com seus planos malignos. Por ser uma garota invejosa e tão ruim quanto ela colabora com
os seus sentimentos por enquanto, até que ela não tenha mais nenhuma utilidade. Basicamente, Meg fez uma carta de amor endereçada a Diana, e Diana acaba rasgando a carta e acaba oferecendo uma missão. Eventualmente, Jennifer acaba encontrando um pedaço da carta dentro de um boneco de neve, dizendo pra Diana que ela amava ela de todo o coração e assinado por Meg. E logo em seguida, Jennifer luta contra duas cabras que são na verdade imps com cabeça de cabras, que basicamente tem a ver com um conto das cabras. Um tempo depois, Jennifer acaba encontrando a princesa Eleanor e a Diana conversando sobre essa carta de amor escrita por Meg, e Diana assume que ela rasgou a carta e que ela tentou fazer uma cabra comer, mas ela não conseguiu. Então, quando Jennifer se aproxima, Diana diz que tem um trabalho para ela, que é encontrar o restante da carta. Quando Jennifer chega na sala de bagagens, ela encontra novamente as cabras, ela luta contra as cabras e ela vence das cabras. Mas eventualmente ela acaba encontrando o restante da carta, e quando ela pega os dois pedaços de carta na mão, novamente, chega Diana, Eleanor e Meg e acaba vendo os dois pedaços de cartas rasgadas na mão da Jennifer. There you are. There you are. Why do you have it? How could she? How could she do that to me? What did I ever do to her? I can't get along with girls like her. It's into the onion bag for her. A Jennifer querendo sabotar o seu amor com Diana, e mal sabe ela, mas este é a motivação do porquê Jennifer é tão odiada pela Meg. E Meg, mesmo interpretando uma figura autoritária e insegura, ela nutre um amor platônico por Diana, que é uma devoção que leva à obsessão, à vergonha e, por fim, à autodestruição. Essa carta de amor de Meg é um dos objetos mais simbólicos do jogo. Ela é escrita por Meg para Diana, e ela revela uma mistura de admiração, desejo de aprovação e medo da rejeição. As palavras elas são infantis, mas elas são carregadas de dor, que Diana é linda e por favor não me deixe sozinha. No entanto, essa carta ela nunca foi destinada às mãos de Diana. Em vez disso, ela se torna uma oferta forçada para Jennifer entregar como parte das tarefas humilhantes da aristocracia. O amor de Meg é instrumentalizado pelo sistema, expondo sua vulnerabilidade ao mesmo tempo que a condena. Meg ocupa o papel de duquesa, uma posição de poder aparente, mas na verdade ela mantém-se refém da própria validação. Diana é vista como uma figura intocável por Meg, quase mística, que ela idolatra como se fosse uma salvadora. Porém, Diana não corresponde aos seus sentimentos. Para ela, Meg é apenas uma peça no seu jogo de poder da princesa. Então, Meg ama alguém que a vê como descartável. Por fim, depois desse trauma todo que Jennifer sofre, encontramos um conto. E Jennifer acaba se lembrando de uma frase que ela carregava como uma promessa. Para sempre, amor verdadeiro. Por fim, Jennifer acaba conversando novamente com o príncipe, que recobra algumas de suas memórias e lê um conto sobre uma sereia. Agosto de 1930. Princesa Sereia. Esse é um dos capítulos mais pesados de Rule of Rose. E quando Jennifer acorda, ela se depara com a Diana, que estava resmungando sobre o peixe do diretor Hoffman que acabou sumindo e que ela estaria encrencada. Diana era responsável por cuidar do peixe do diretor Hoffman
e que ela precisaria encontrá-lo, ou senão ela seria castigada. Jennifer, quando vai até a sala dos aristocratas, ela encontra a missão de encontrar a Princesa Sereia. Com o passar dos capítulos, vocês vão notando que, na verdade, as aristocratas elas pregam peças umas nas outras, mas sempre quem vai se responsabilizar por elas é a Jennifer. Esse é um capítulo um pouco mais psicodélico, como todos os outros, mas esse aqui supera um pouco, porque enquanto você vai vagando pelo lugar, que ele tem um aspecto meio como se parecesse um aquário, você vai ver alguns peixes flutuando no ar, revelando bastante essa característica que, na verdade, tudo tá passando na cabeça dela, nada é de verdade. Nada é real. Dessa vez, as causadoras do conflito e dessa pegadinha foram a Meg e a Eleanor. Eleanor tem a motivação como se fosse uma vingança pelo que aconteceu com o pássaro dela, porque, claro, ela sabia que não tinha sido a Jennifer. E Meg porque talvez a tristeza ou raiva que ela sente no final vai acabar sendo acolhida em seus braços. Então, nessa mente perturbada dela, talvez esse seja o motivo. Também em alguns momentos vamos ver Clara, que é uma das órfãs mais velhas, que ela basicamente já trabalha ali, mas que anda por aí sempre com um semblante muito triste. E ela sempre anda perto do diretor Hoffman. Dessa vez não foi diferente. Enquanto Jennifer vagava pelo lugar, ela acaba encontrando o diretor Hoffman, levando Clara até um quarto. Tempos depois, Jennifer espia aquele quarto e acaba vendo o diretor Hoffman acariciando Clara deitada na cama. Nesse momento é deixado muito claro o que acontece. Clara, a mais velha do orfanato, sofre diversos abusos do diretor. Quando Jennifer vai até Clara para ver como ela está, quando ela está deitada sozinha na cama, ela acaba sendo trancada lá dentro e Clara se transforma em uma sereia bizarra e medonha, cheia de cortes e hematomas. Seus olhos são vazios e ela é pendurada no teto como se tivesse sido fisgada por um anzol. Suas pernas são unidas em uma única coisa, como se fossem as caudas de uma sereia. Essa figura da sereia, que é uma boss do jogo, é extremamente interpretativa. Claramente, Clara, na realidade, não se torna uma sereia. Mas se analisarmos bem o design de como ela está, é revelado muito sobre a personagem. Clara tem diversos hematomas no corpo, além de cortes, seja na região do abdômen e na região dos pulsos. O ataque dela é basicamente movimentos e vômito. Tudo isso leva a indicativos óbvios do que aconteceu com ela e com o diretor. Eu não entrarei em mais detalhes sobre isso, já que é um assunto muito pesado para um vídeo que já é muito pesado. Mas dá pra dizer que, na verdade, Clara é a personagem mais triste do jogo. What in blazes? Just who did this? Who made this mess? Was it you? Go on, tell me. Answer me, Diana. No new mummy or daddy will ever want you if you don't like that. No, I won't be angry. Just answer me. It was you, wasn't it? You were in charge after all. Yuck! How disgusting. Ugh. Oh, now I see. It was you. It was your fault that I got into trouble. Give it here. Oh my, I see a stain. I've got to clean it up, or Mr. Hoffman will be angry with me.
Após derrotar a Princesa Sereia, acaba caindo uma boneca, um pedaço de boneca junto a um pedaço de nadadeira de peixe. Quando Jennifer vai entregar a boneca, ela acaba encontrando o diretor Hoffman e a Diana, que está levando a maior bronca do diretor. Podemos ver depois dessa cena que o diretor, ele tocava nela de uma forma muito tendenciosa. Dá pra ver claramente que Diana é uma das preferidas do diretor. Tá bom que uma das habilidades dela é usar da sedução pra conseguir aquilo que ela quer. Talvez ela até se aproveitava disso, só que não é nada confortável ver o que aconteceu. Diana vê a boneca com um pedaço da cauda do peixe do diretor nas mãos da Jennifer e ela fica extremamente puta com a Jennifer, acreditando que foi ela que pegou o peixe do aquário. E nesse momento nos é revelado o motivo do ódio que Diana sente por Jennifer. E novamente tudo não passa de uma coincidência e de um mal entendido. É impressionante como Jennifer nesse jogo é odiada de graça. E ela, como uma menina tão submissa e quieta na dela, ela nem consegue se defender, ela só atura tudo aquilo como se fosse uma obrigação dela. Como todo esse mundo se basear num trauma que Jennifer tem, é natural que ela seja dessa forma tão submissa aos seus próprios pensamentos. Mas no momento que, como jogador, você fica com raiva de toda aquela situação e de Jennifer não conseguir se defender de forma alguma. Mas sabemos que, na realidade, existem diversos casos como esse. O que Jennifer poderia fazer contra um grupo de meninas aterrorizantes, psicóticas e psicopatas? E ela sendo uma garota maior que elas de 19 anos normal. Tá bom que nesse momento ela basicamente tá vivendo as memórias dela de quando era menor, então ela tinha a idade delas ou um pouco menos. Só que é meio que entendível porque tudo isso tá acontecendo. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Agora estamos em junho de uma data desconhecida. A Casa de Gengibre. Dessa vez, Jennifer acorda no meio de um canteiro de rosas, totalmente perdida, mas em um ambiente familiar. Jennifer acaba encontrando um homem alto com uma boina cujo nome é Gregory e acaba seguindo ele até a casa dele. Gregory é um homem estranho, que fala sozinho e que tem tendências suicidas. Nesse capítulo, Jennifer acaba tendo algumas visões do passado, como se fossem suas memórias. E em suas memórias, ela já esteve lá, ela já morou lá. Uma dessas memórias ela acaba vendo Gregory com as mãos na cabeça, bebendo muito. Em diversos momentos, ela vê memórias do Gregory se lamentando, fumando e bebendo. Talvez disso que havia surgido esse passatempo dele de escrever contos. Enquanto Jennifer vagava pela casa, ela acaba encontrando uma foto dele, do Gregory, com seu filho Joshua. Tem um momento que ela entra num quarto e encontra Gregory sentado na cama lendo uma história e com a arma apontada para a cabeça. Ela entra no quarto e acaba vendo a cena. Ele acaba desconversando, dizendo que não era nada e que era para ela entrar e dormir, Joshua. Logo em seguida, ele tranca a porta do quarto e ela fica presa lá dentro. Lá dentro temos algumas respostas. Quando ela se aproxima da cama, ela vê que tem uma roupa de menino estirada na cama. Uma roupa, por sinal, muito semelhante ao menino que entrega o conto na mão dela no começo do jogo. Além disso, ela também encontra um pedaço de jornal falando de um dirigível. E falando no dirigível, vamos nos aprofundar um pouquinho de onde ele veio. Esse dirigível caiu ali, naquele lugar, por falhas mecânicas, e então não houve sobreviventes, exceto uma pessoa. E como sabemos, o dirigível está sempre nas memórias de Jennifer, e é até mesmo um personagem vivo, por mais que seja um cenário. Então, podemos deduzir que Jennifer é a única sobrevivente da queda do dirigível. Porém, a história do dirigível não para por aí. Porque a queda do dirigível ela é baseada em um desastre real, chamado o Incidente de Hindenburg, em 1937. No jogo, isso não é um evento histórico, mas é uma metáfora pessoal envolvendo Jennifer. O dirigível no jogo ele não é uma réplica fiel de nenhuma aeronave, mas ela é uma reconstrução psíquica, ou seja, a sua estrutura labiríntica ela serve como uma fragmentação da mente da Jennifer. Assim como o Hindenburg real virou um símbolo do fim da era dos dirigíveis, o Crimson Ceremony,
que é o dirigível de Rule of Rose, marca o fim da infância de Jennifer. E a queda da aeronave no jogo, ela não é física, mas ela é emocional. É o momento que ela perdeu sua família, sua segurança e foi lançada em um mundo onde crianças governam através de crueldade. No jogo não é citado que Hindenburg diretamente, mas as referências elas são praticamente óbvias. Mas vamos voltar pro jogo. Depois que ela fica um tempo ali dentro do quarto, ela acaba encontrando o Wendy pela janelinha que fica em cima do quarto. Wendy ajuda Jennifer a fugir da casa do Gregory e elas acabam meio que refazendo uma promessa e junto com uma troca. A troca basicamente é o ursinho de pelúcia pelo broche que ela carrega no pescoço. E a promessa que elas refazem para sempre: amor verdadeiro, sou sua. E ela acorda novamente para mais um capítulo. Outubro de 1930. Princesa de Pano. Dessa vez, Jennifer precisa encontrar como presente para a aristocracia um urso de pelúcia chamado Joshua, que foi o nome nomeado pela Wendy anteriormente. E quem conseguisse encontrar ia ganhar um giz vermelho, que é um convite para entrar na aristocracia. Esse capítulo remete mais um pouco sobre a Amanda, que é uma das personagens mais problemáticas, assim. Logo que Jennifer dá uma investigada, ela acaba encontrando a Amanda costurando alguma coisa. Ela meio que já fica com gelo, já se acusa inteira, ela não pegou o Joshua e tal, mas não dá pra acreditar muito nela não. Principalmente quando o que tá valendo agora é uma entrada pro clube da aristocracia. Mas ela se dá de desentendida e joga a culpa na Wendy. Aquela menina doente sempre tá querendo aquele urso. Quando Jennifer encontra o Wendy, ela encontra ela estirada no chão, toda coitada, chorando, e acaba colocando ela na cama de volta. Quando Jennifer chega no setor 7, ela acaba encontrando Amanda arrastando como se fosse um corpo muito parecido com a Jennifer. Também dá pra ver que esse capítulo ele é muito mais focado na Amanda, porque os inimigos eles têm cabeças de porco, que é como ela é referida. Jennifer acaba pegando um elevador e finalmente sobe em terra. Lá em cima ela acaba encontrando Amanda batendo com um pedaço de pau com toda a força em uma espécie de buraco assim na parede. E aí então ela vira com uma cara de psicopata doida pra cima da Jennifer. E quando ela vê que é a Jennifer, ela joga pra trás esse pedaço de pau e se finge de inocente, como se não tivesse acontecendo nada. Amanda se faz de desentendida e entrega pra ela um ursinho de pelúcia, que é o Joshua. Mas quando a Jennifer olha de volta para o que a Amanda estava fazendo, ela estava espancando uma boneca da Jennifer, em tamanho real. E novamente, ela acaba desmaiando. Essa menina desmaia toda hora, impressionante como ela ainda não morreu. Esse pedaço reforça muito o sentimento de inveja e senso de inferioridade que ela sente em relação a Jennifer, por mais que Jennifer não esteja tão acima dela assim. Na verdade, Jennifer nunca fez nada contra ela, nunca nem sequer fez algum mal pra ela. Ela simplesmente fez o que precisava fazer. E mesmo Amanda tentando passar Jennifer pra trás, ela conseguia de alguma forma sair daquela situação. Mas ali nutre um verdadeiro ranço em direção a Jennifer. Tanto que se ela pudesse, ou talvez se tivesse coragem, ela espancaria Jennifer com um pedaço de madeira. Mas então, Jennifer acorda na frente do elevador com o Joshua em sua mão. Ou melhor, quando o Joshua ainda estava em sua mão, porque o príncipe pega o ursinho e sai correndo. Nesse momento, Jennifer tem que lutar com diversos diabretes, inks, seja lá o que for esses bichos esquisitos. Mas no final, ela acaba reavendo Joshua pra ela. Então, ela vai e coloca o Joshua dentro da cabine da aristocracia, que fica ali na porta, né? Então, quando ela entra, ela é recebida por todos os membros do clube dos aristocratas do Giz de Cera Vermelha. Eleanor, Meg, Diane, Amanda, Chorona, todos estavam lá só para receber a nova integrante do clube. She's the one who stole it. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. A word from the princess. Jennifer has brought a wonderful gift to the Aristocrat Club. Now you can have your very own red crayon. Hats off to you. Hats off to you. Hats off to you. Hats off to you.
Lots and lots and lots for you. No, please. For you. Novembro de 1930. O funeral. Dessa vez, acordamos ouvindo o diretor Hoffman falar através dos alto-falantes do orfanato Rose Garden. E Jennifer está amarrada novamente numa pilastra, toda riscada de giz de cera, com um monte de giz de cera na boca, toda estrupiada, a farrapos, e novamente ela acorda e pede ajuda do seu fiel companheiro para soltá-la. Dessa vez o dia é mais iluminado, mas dá pra ver que o sol está se pondo e afinal de contas hoje é dia de limpeza. O diretor Hoffman aparece e já que a Jennifer estava meio que cabulando a aula, ela teria que participar do dia da limpeza. Jennifer até encontra os outros personagens, a Diana, Meg, Eleanor e etc. Até mesmo os meninos, mas todos eles dão um gelo nela, como se fosse o tratamento do silêncio. Todos a ignoram como se ela não valesse nem a pena ser comentada. Por mais que ela falasse de uma maneira amigável, tentasse ser sociável, toda arriscada de desviceira, ela parecia que não era nem levada a sério. Novamente, desde o início, ela permanece sozinha. Tem um momento que Jennifer está descendo as escadas e ela é empurrada para baixo. Junto com isso, cai um papel, que é um bilhete. O diretor Hoffman fala para todos que é hora de dormir, que amanhã é um novo dia. Boys and girls, cleaning time is over. Waste paper should go in the rubbish bin and washing should go into the filth room. Are the rooms all spick and span? Are the halls all sparkling clean? It's almost time for bed. Diana, Eleanor, Xavier, Meg, Susan, Nicola, Thomas, Clara, Olivia. Be thankful for this wonderful day and let us pray for an even better day tomorrow. Get ready for bed and may you have a good night's rest. Mas quando ela lê o bilhete, ela vê que nessa noite seria um momento especial para o Clube dos Aristocratas. Afinal de contas, dessa vez, o presente do mês é a Jennifer. E dessa vez o bicho pega. Agora vai ser tipo John Wick 3, todo mundo contra o cidadão. Tá bom que seria só uma bicuda na cara de qualquer criança ali do orfanato que acabava a história. Mas Jennifer é uma garota de bom coração e se fosse assim, o jogo não teria mais de 5 horas de duração. Depois de Jennifer bater em um monte de entes pelo caminho, coelhos, porcos e tudo mais, ela acaba encontrando de volta aquele lugar onde estava o caixão no começo do jogo. E o Andy está lá, ao lado do caixão. Ela vai e acaricia o cachorro, dizendo que hoje vai ser um dia muito importante para o Clube dos Aristocratas e que ela deveria ir até lá. Jennifer também lê um quadrinho que fala que ela deveria ou sacrificar-se, ou então sacrificar o seu amigo. Brown já tá com os pelos pegando fogo de tanto que ele é citado. Mas quando Jennifer termina de ler aquele conto, ela acaba vendo que nem o Andy nem o Brown estavam mais lá. E seja lá o que estiver acontecendo, é muito preocupante. Só que dessa vez, quando ela se aproxima na porta da aristocracia, ela acaba vendo que o presente mudou. O presente não é mais a Jennifer. O presente é o Brown. No momento que ela chega, ela vê Brown amarrado, sendo arrastado novamente. Depois ela vê os Inks meio que arrastando ele, mas na verdade era tudo uma ilusão. Era só um bichinho de pelúcia. Ufa, graças a Deus. Já pensou? O Brown morrer no final do jogo? Seria trágico. Depois disso, Jennifer se vê em volta de todos os membros da aristocracia. E a pessoa no lugar, sentada no trono da princesa, não é nada mais, nada menos que a Wendy. Mas agora, vamos ver o desenrolar da história.
the rest of you. How could you believe all those lies? Aristocrats! You're just the opposite. I hate you, and I hate you, and you! And I hate myself the very most for playing your stupid games and not having the strength to stand up to you. It's all just hideous. Dezembro de 1930. O Cão Vadio e a Princesa Mentirosa. Depois que Jennifer descobre que o seu cachorro Brown havia sido morto pelas meninas, e tudo por conta da Wendy, que sempre aparentava ser sua amiga, ela levantou e agora na sua versão jovem e sapugou a Wendy na porrada. Foi lindo de se ver. Assim, esse é o momento que você espera o jogo inteiro para que a protagonista, a Jennifer, fizesse alguma coisa, porque até agora ela só tava levando porrada. Mas quando ela levantou e começou a bater, senhoras e senhores, foi palmas. Foi um absoluto cinema. Todos os membros da aristocracia reconhecem a Jennifer como a nova princesa. Tá bom que isso nunca foi a intenção da Jennifer, ela nunca quis isso, mas todas elas agora acham que ela deveria ser a princesa, porque no final das contas, ela venceu a princesa. Mas, quando menos se espera, surge Wendy vestida igualzinho Joshua, com Gregory ao seu lado, de 4, com uma coleira pronto para atacar as meninas. Basicamente, o que a Wendy fez foi fazer uma lavagem cerebral. Gregory sempre acreditava que ele deveria voltar a ver seu filho Joshua, e a Wendy sempre aparecia para ele na forma de Joshua. Algumas teorias indicam que na verdade é a Wendy que se vestiu de Joshua e chamou a atenção da Jennifer lá no começo do jogo e sempre foi influenciando ela a ir pro lugar que ela queria, a seguir todo esse parâmetro. Ou talvez na verdade tudo isso foi coisa da cabeça da Jennifer pra levar ela pro caminho de superar seus traumas. Aparecem algumas evidências de anotações que indicam que Hoffman, Martha e Clara sumiram antes do incidente desse cão vadio que aconteceu matando todos os outros personagens. Depois, Wendy acaba tirando a sua peruca e o Gregory acaba notando que Wendy não era seu filho e acaba matando ela também. No final, Jennifer pode escolher entre entregar a arma nas mãos do Gregory para que no final ele decida sua vida por conta própria, ou então a própria Jennifer pode fazer isso por ele. No final do jogo, ela tem uma visão, uma memória desbloqueada, talvez a memória mais importante do jogo. Ela lembra do momento em que ela encontra o Brown pela primeira vez e que ela faz a mesma promessa que ela faz a Wendy. Existem muitas teorias em cima desse jogo e muitas interpretações, já que é um jogo totalmente metalinguístico. Mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho sobre esse jogo. Jennifer era uma menina comum, até que acabou tendo uma tragédia na sua vida, que em junho de 1929, o dirigível R-101, que era o símbolo da ambição humana, partiu de Cardigan, Inglaterra, rumo à Índia. E entre os passageiros estavam seus pais, mas uma tempestade transformou a viagem num completo pesadelo, que teve um acidente e matou todo mundo, exceto Jennifer. Ela foi a única sobrevivente e ela foi resgatada por Gregory M. Wilson, um homem que foi destroçado pela morte do próprio filho, que estava muito doente e morreu. E seu nome era Joshua.
Gregory, ele foi consumido pela loucura, pela bebida, pelo cigarro e por muitas outras coisas, e ele acabou vendo Jennifer como se fosse seu próprio filho Joshua, e por 9 meses ela viveu como um fantasma. Vestida de menino, isolado do mundo e sem memórias até do próprio nome depois do acidente. Até que o Wendy, uma órfã do Jardim das Rosas, invadiu a sua prisão, apareceu lá na janelinha e, armada com o revólver de Gregory, ela conseguiu libertar a Jennifer. Mas ela não fez isso por bondade, mas para cumprir uma promessa de amor eterno. Que era uma fantasia de príncipe e princesa que só existia na mente dela, ela era meio sociopata. Então ela acaba levando ela pro orfanato. Jennifer acaba descobrindo que existia uma hierarquia perversa chamada o Clube das Aristocratas, lideradas por Wendy, e as meninas governavam como nobres em um reino de pesadelo. É claro que a Jennifer não sabia que a Wendy era a princesa, ela só soube depois. E a hierarquia era baseada na Wendy sendo a princesa, que ela era a líder manipuladora, obcecada por controlar Jennifer. Tinha a Diana, que ela era a duquesa, ela é cruel, insegura e temia crescer e perder o seu poder. Tinha também Eleanor, que é a condessa, e ela vivia andando com uma gaiola com um pássaro vermelho e que era a única esperança num coração congelado. Era a sua esperança de ser feliz um dia, mas ela morreu bem antes disso. Tem também a Meg, que é a baronesa, e ela era devota a Diana, mas ela nunca foi abraçada a seus sentimentos desse jeito. E tinha Amanda, que era pobre. Ela era desesperada por atenção, ela era feia, então ela meio que vivia como capaz por livre e espontânea vontade. E Jennifer, que agora era a nova órfã, ela ignorou o clube, até encontrar o Brown. Brown era um cachorrinho abandonado e a Wendy ficou com muito ciúme e acabou vendo o animal como uma ameaça do seu amor eterno. Wendy não se contentou apenas em governar o orfanato, ela acabou domesticando o Gregory, usando a sua dor para transformá-lo em uma arma. Enquanto isso, o clube dos aristocratas culpavam Jennifer por tudo. Resgatar cartas de amor, roubar o pássaro, exigir ofertas macabras, e a última foi Brown. E para salvar a própria vida, Jennifer entregou o cachorro e testemunhou o seu sacrifício. Aí depois disso, traída, a Wendy desencadeou um caos, usando Gregory como um cão raivoso, ela ordenou que ele massacrasse o orfanato. Bem baixo. Os membros da aristocracia morreram, Martha e Hoffman desapareceram e Gregory, após a carnificina, ele se matou. Jennifer, ela se escondeu em um relógio e foi a única sobrevivente. Mas suas memórias se apagaram por causa desse choque que ela teve. E até os seus 19 anos, quando os sonhos a forçaram a confrontar o seu passado. Rutherford Rose deixa algumas perguntas no escuro. Que é, primeiro, por que ela revive os traumas em um purgatório mental? Isso não é explicado, mas dá a entender que em algum momento da vida ela deveria lidar com seus traumas e conseguir reaver as suas memórias. Ou talvez toda essa coisa que aconteceu, ela estava só sentada em em uma cama de psiquiatria tentando lembrar das coisas. Acontece que no final do jogo aparece uma luz e simboliza mais a aceitação do que a morte. Não dá a entender que ela morreu. Afinal de contas, ela tem que ter um início que foi o início do jogo. E para isso ela tem que estar viva. E também não explica muito onde foi parar o Hoffman, a Clara e a Martha. Alguns dizem que foi assassinado pelas crianças para esconder os abusos. E olha que a Clara tinha mais do que motivação para fazer tudo isso, mas não só ela, como a Diana também. Então, pro Hoffman morrer, qualquer um podia ser. Martha não tinha exatamente motivo. Na verdade, Martha era uma personagem tão tranquila que não aconteceu nada com ela. É provável que ela realmente tenha conseguido fugir. Clara pode ou ter morrido ou ter fugido, mas a única coisa que ninguém espera é que ela tenha ficado com Hoffman no final. O pássaro vermelho não é explicado se ele é real ou só um símbolo de inocência perdida da Eleanor. Fica meio implícito, mas já que ele morreu, dá pra dizer que ele era real sim. Mas não dá pra ver ele, então talvez ele não seja, quem sabe, né? O Gregory e a Jennifer. Como ele a sequestrou sem ninguém ter percebido, né? Essa é uma grande pergunta. Porque, na verdade, quando o avião cai... Quando o dirigível cai, ele acaba sequestrando ela. Então, ninguém notou a presença dela, ninguém notou a falta dela. Acho que todo mundo só deu como, ela morreu e pronto, acabou. Talvez a sociedade tá muito mais acostumada a ignorar uma órfã indesejada, no final das contas.
Então é isso, Ruler for Rose não é sobre monstros, mas sobre como a crueldade molda os monstros. Jennifer, ao recuperar suas memórias, ela não consegue encontrar uma paz, na verdade ela só consegue encontrar coragem de seguir em frente. O orfanato queimou, a Wendy desapareceu, e as rosas do jardim ainda crescem no final das contas, alimentada pelos corpos daqueles que morreram. Caralho, esse jogo é muito macabro. Mas é isso. Espero que tenham gostado, esse foi o vídeo. Deixe seu like aqui debaixo do vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui que outros jogos eu posso trazer destrinchando e, de preferência, jogos um pouco mais curtos, porque esse é muito, muito longo. Olha só, mais de 1 hora de vídeo não é pouco não, deu muito trabalho. E se vocês quiserem ajudar com o meu trabalho, compartilhem com seus amigos. E é isso, até o próximo jogo macabro. Valeu, falou e tchau. Fui.